Por quase 20 anos, Nicole Kidman e Keith Urban declararam seu amor um pelo outro em entrevistas e aparentavam ser uma dupla inseparável. Hollywood está em choque com uma revelação inesperada. Após anos de especulação sobre o casamento de Nicole Kidman e Keith Urban, Russell Crowe finalmente quebrou o silêncio. E o que ele revelou é simplesmente chocante. Nicki Nicole Kidman. Você é uma amiga magnífica, tem um coração enorme e sua lealdade é inquestionável. Você é como um de seus amigos mais próximos, Crowe testemunhou momentos íntimos que o mundo jamais conheceu. Agora sua confissão está causando um grande impacto na indústria do entretenimento. Que segredo ele guardou todos esses anos? Hoje revelamos a surpreendente verdade de Russell Crowe sobre Nicole e Keith, o homem que sempre esteve presente. Sob os holofotes ofuscantes de Hollywood, as amizades muitas vezes se desfazem tão rápido quanto se formam. Alianças temporárias construídas sobre o sucesso de bilheteria e aparições no tapete vermelho. Mas muito antes de se tornar um ícone global, Nicole Kidman formou um laço que perduraria. Em meio ao caos da fama, uma amizade permaneceu constante em sua vida, sua profunda e inabalável conexão com Russell Crowe. Essa conexão não nasceu sob as luzes brilhantes de uma estreia de cinema, mas no mundo árduo e promissor da indústria do entretenimento australiana no final da década de 1980. Eles eram dois talentos emergentes, unidos por uma herança compartilhada e um entendimento tácito da ambição e do sacrifício necessários para deixar sua marca. Sou uma pessoa cuja vida é marcada pela dor, pelo sofrimento e pela perda. Essa base construída longe dos olhares curiosos do mundo criou um pacto de lealdade único. Em meio a cada manchete, cada rumor sussurrado e cada desgosto público, Russell Crowe foi quem permaneceu. Quando as câmeras a flagraram sorrindo ao lado de Tom Cruise, e mais tarde quando documentaram o desmoronamento dessa união, Crowe foi a constante silenciosa ao seu lado. Ele era seu porto seguro em um mundo que raramente oferece um. Isso conferiu à sua perspectiva um peso incomparável. Transformou as coisas em algo completamente diferente. Acho que foi naquele dia que realmente percebi que algo estava drasticamente diferente. Ele não era um conhecido distante reunindo informações de tabloides. Ele era o guardião do mundo dela. E ele estava lá naquela fatídica noite de janeiro de 2005, no baile de gala da GDLA, a 1005, no baile de gala da GDLA, a noite em que tudo mudou. Do outro lado de um salão reluzente, Crowe observou Nicole Kidman e um carismático cantor country chamado Keith Urban se cruzarem pela primeira vez. Ele viu a faísca. Ele também viu a hesitação. Essa é a graça quando você começa a olhar para algo e pensa, eu não consigo fazer isso. Segundo fontes próximas ao trio, Crowe desempenhou um papel delicado, porém essencial como Cupido, criando oportunidades para que se conectassem e oferecendo a Nicole a segurança de um amigo de confiança. Ele testemunhou a história deles desde o início, sem jamais imaginar que um dia seria ele a revelar o capítulo final e doloroso, um amor que desafiou todas as probabilidades. Por quase 20 anos, Nicole Kidman e Keith Urban declararam seu amor um pelo outro em entrevistas e aparentavam ser uma dupla inseparável. O romance que cativaria o mundo não começou com um estrondo, mas com um período de silêncio angustiante. Após aquele primeiro encontro, Nicole confessou que ficou insegura e mesmo anos depois, rindo, pensou que Keith nem sequer a tinha notado. Acho que porque bem você sabe, obviamente isso leva 1h30 para fazer cabelo e maquiagem. Durante 4 longos meses ele não ligou, mas quando finalmente criou coragem, o romance reacendeu com uma intensidade que parecia imparável. Um passeio de Harley Davidson por Woodstock na casa de Keith os levou a um local isolado para um piquenique. E Nicole diria mais tarde que aquele foi o momento em que se apaixonou perdidamente. Ela era uma mulher que preferia se entregar de corpo e alma ao compromisso. E em 25 de junho de 2006, pouco mais de 1 ano e meio após o primeiro encontro, eles se tornaram marido e mulher. Era o conto de fadas perfeito de Hollywood. Foi o casamento de Hollywood que fez as pessoas acreditarem que 2 superestrelas poderiam viver felizes para sempre. A união de 2 das estrelas mais brilhantes da Austrália. Mas é aqui que a história se aprofunda,
onde a fachada polida se quebra para revelar a verdade angustiante do que foi preciso para construir o amor deles. Apenas 4 meses após o casamento, o conto de fadas desmoronou. Em outubro de 2006, Keith Urban, que lutava há tempos contra seus demônios da dependência química, teve uma recaída e se internou novamente em uma clínica de reabilitação. Mais tarde, ele admitiria isso à revista Rolling Stone com brutal honestidade, dizendo: "Eu causei a implosão do meu casamento recente. Foi um momento que teria destruído quase qualquer outro relacionamento antes mesmo de começar." Mas a resposta de Nicole Kidman foi nada menos que heróica. Ela não desistiu. Não emitiu um comunicado à imprensa. Cancelou tudo. Promoções de filmes, compromissos de carreira. Seu mundo inteiro parou para apoiar o homem com quem acabara de se casar. Mesmo assim, seu apoio não foi cego. E tenho a sorte de ter um marido firme como uma rocha e uma fé inabalável. Tenho essas duas coisas em mim. Como ela diria mais tarde, chegou a uma profunda compreensão. Ela não podia salvá-lo. Ele tinha que se salvar. O papel dela era amá-lo, criar o espaço necessário para que ele fizesse esse trabalho. Foi um ato de incrível força, paciência e fé inabalável. Contra todas as probabilidades, o casamento deles sobreviveu. E Nicole e Keith, certo, aí está. Ah, que maravilha. Que perfeito. Nicole, olhe para cá, pessoal. Keith diria mais tarde que nasceu para ela, que Nicole lhe dera a âncora necessária para se libertar das amarras do passado. Do seu ponto de vista privilegiado, Russell Crowe assistiu a tudo se desenrolar, sabendo que aquele não era um romance hollywoodiano comum. Era uma história de amor forjada na fragilidade e testada pelo fogo. Um laço que parecia inquebrável. Eles sobreviveram a uma crise que teria destruído qualquer outra pessoa. E é precisamente isso que torna a verdade sobre o seu fim tão devastadora. A tirania da distância. Após a aprovação da recuperação de Keith, o casamento deles parecia invencível. Eles haviam enfrentado o demônio supremo e vencido. Mas com o passar dos anos, um inimigo mais insidioso começou a se infiltrar em suas vidas. Um que não podia ser vencido em um programa de 30 dias. Era o efeito lento e corrosivo da distância. O motor da carreira de Keith Urban era a estrada. Sua agenda de turnês exigente significava que ele passava aproximadamente 200 dias por ano longe de casa. Isso não era apenas um número. Era uma realidade que dividia a vida deles em duas. Apenas um dia após o anúncio chocante da separação dela de Keith Urban depois de 19 anos de casamento. Por mais da metade de cada ano, eles viviam em mundos separados, conectados apenas por telefonemas e cartas de amor noturnas. Em um momento de surpreendente franqueza durante uma entrevista pré-gravada, o próprio Keith revelou a dura realidade dessa vida. Quando você acorda em um ônibus de turnê às 3h30 da manhã doente, como um cão com saudades dos amigos e da família, completamente sozinho, miserável e doente, e se pergunta: por que estou fazendo isso? Essa profunda solidão. Noite após noite em uma cidade diferente cria um vazio e
O vazio é perigoso. Fontes próximas ao casal confirmaram que a separação teve um impacto emocional severo. Uma fonte disse ao ET que ela está devastada com a separação, acrescentando que tentou de tudo para salvar o casamento de 19 anos. Segundo Crow, Keith começou a se afastar há alguns anos e desde então o relacionamento deles tem se distanciado cada vez mais, resultando em uma significativa perda de intimidade. A distância física estava criando um abismo emocional que nenhuma demonstração de devoção parecia capaz de transpor. Os sinais reveladores de uma vida secreta. Foi nesse abismo crescente que os primeiros sinais de alerta profundamente perturbadores começaram a aparecer. Do ponto de vista de Russell Crowe, essas não eram apenas as tensões normais de um casamento sob pressão. Foram mudanças comportamentais clássicas que indicavam algo mais. O primeiro e mais óbvio sinal foi o celular. Keith, supostamente, passou a protegê-lo intensamente, virando-o com a tela para baixo sobre as mesas, levando-o para todos os cômodos e ficando na defensiva se Nicole perguntasse com quem ele estava trocando mensagens. Para um casal casado há quase 2 décadas, esse repentino segredo digital foi um desenvolvimento assustador. Vamos resolver as coisas e nos dar um pouco de espaço. E não nós pulamos para o último capítulo da história. Então, essa atitude defensiva começou a transparecer nas conversas deles. Quando Nicole fazia perguntas normais sobre o dia dele em turnê, as respostas de Keith se tornavam vagas e lacônicas. Ele parecia emocionalmente inacessível, mesmo quando estava fisicamente presente com a mente em outro lugar, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Mas talvez o sinal mais revelador tenha sido aquele que se desenrolou em público. Por volta da mesma época, as suspeitas de Nicole aumentavam. As declarações públicas de amor de Keith tornaram-se mais frequentes, mais emotivas e mais grandiosas. Na cerimônia do AFI, em abril de 2024, ele fez um discurso comovente em homenagem à sua esposa. Nicole, minha esposa. Nicole Mary está aqui esta noite. Começou ele com a voz embargada pela emoção. 4 meses após o nosso casamento, meu vício destruiu nosso casamento e ela escolheu o amor. E com apenas 4 meses de casamento, meus vícios, sobre os quais eu não tinha feito absolutamente nada, ressurgiram. Na época, o mundo viu um marido devotado, prestando homenagem à sua salvadora. Mas segundo a interpretação de Russell Crowe, era algo completamente diferente. Era um caso clássico de supercompensação. Ele estava encenando devoção para as câmeras, criando uma narrativa pública deslumbrante de adoração que servia como a cobertura perfeita para seu comportamento questionável na vida privada. É um padrão comum em casos de infidelidade. Quanto mais estridente o elogio público, mais ele pode mascarar uma traição privada. E Crowe, observando tudo de dentro, teria percebido a dolorosa desconexão. A intuição feminina. Nicole Kidman não é uma mulher que se deixa enganar facilmente. Ela é inteligente e perspicaz e extremamente intuitiva. Os sorrisos que oferecia nos tapetes vermelhos mascaravam uma crescente inquietação. A fachada pública era uma coisa, mas a portas fechadas, ela investigava a própria vida. Ela foi juntando lentamente as peças de um quebra-cabeça que não queria resolver. Seu comportamento começou a mudar de maneiras sutis, porém significativas. Ela passou a monitorar as contas de mídia social ligadas à turnê de Keith, procurando por inconsistências. Crowe notou sua crescente tendência de fazer aparições surpresa em seus shows. Atitudes que pareciam demonstrar apoio ao público, mas que na realidade eram missões de busca de informações. O desgaste emocional começou a se manifestar em seu trabalho. Diretores que trabalhavam com ela notaram momentos de fragilidade emocional inesperada, particularmente durante cenas que abordavam temas de traição ou abandono. Era como se a linha entre a dor de sua personagem e a sua própria tivesse começado a se confundir, exigindo pouco esforço de atuação de sua parte. A dor mais profunda, no entanto, era compartilhada apenas em particular. Russell Crowe testemunhou um momento que confirmou que os sorrisos públicos eram uma farsa. Ele viu Nicole nos bastidores após um dos shows de Keith, em lágrimas, uma demonstração crua e desprotegida de um coração partido.
Foi durante momentos como esses que Nicole supostamente recorreu a seu amigo de longa data, não apenas para compartilhar um vago sentimento de solidão, mas para confidenciar preocupações específicas que começavam a incomodá-la. Havia uma foto com um fã que parecia um pouco íntima demais. É um lindo momento de celebração. Dei um beijo no meu marido também, bem ali está ele. Tessada, e uma história de alguém da equipe de Keith que não correspondia exatamente à versão que Keith havia contado a ela. Cada incidente era uma pequena rachadura na base da sua confiança. E juntos, eles formavam um padrão que ela não podia mais ignorar. Um confronto não era apenas provável, era inevitável. A descoberta. O ponto de ruptura não chegou com um estrondo estrondoso, mas sim com o brilho azul silencioso da tela de um celular numa noite qualquer. Durante anos, Nicole Kidman conviveu com uma intuição silenciosa e persistente. Um sentimento que ela tentava ignorar, atribuindo-o à ansiedade natural de uma esposa cujo marido passava metade da vida na estrada. Mas a intuição, quando ignorada, não desaparece. Ela espera. E em um único momento devastador, seus piores medos se confirmaram. Segundo Crowe e Nicole, descobriu uma série de mensagens preocupantes no celular de Keith. Elas não eram vagas nem ambíguas. As conversas eram supostamente com uma vocalista de apoio de sua banda de turnê. Conforme Nicole lia as mensagens, uma dura realidade a atingiu. As mensagens sugeriam encontros privados marcados em horários em que Keith alegava estar trabalhando até tarde em estúdios de gravação. Era um engano claro e calculado. O momento da descoberta foi particularmente cruel. Nicole estava em meio a uma intensa agenda de filmagens para um exigente papel dramático. Um processo que a deixou emocionalmente fragilizada e excepcionalmente vulnerável. Ser traída é uma coisa. Ser traída quando se está mais vulnerável é outra bem diferente. O relato supostamente feito por Russell Crowe sugere que Nicole confidenciou a ele depois de encontrar as mensagens. Sua voz não era apenas raivosa, mas profundamente magoada. Não era a primeira vez que ela nutria suspeitas, mas era a primeira vez que tinha provas inegáveis. Era o fim da negação plausível. O ponto de ruptura havia chegado. O confronto de 4 horas. O confronto em si teria ocorrido em dezembro de 2018, após uma festa de fim de ano, onde observadores notaram que Keith passou grande parte da noite absorto em seu celular distante e reservado. Ao retornarem para a privacidade de sua casa, a fachada cuidadosamente construída de sua vida pública finalmente desmoronou. O que começou como uma simples pergunta direta sobre suas comunicações secretas se transformou em uma conversa de 4 horas que se estendeu até o amanhecer. Não se tratava de uma discussão acalorada. Era uma apresentação metódica e comovente da verdade. Ao longo da conversa, Nicole teria apresentado a Keith as provas específicas que havia reunido durante meses, não apenas as mensagens de texto incriminatórias, mas também as discrepâncias em seus relatos de viagem e as despesas inexplicáveis que agora faziam um sentido perturbador. Ela revelou o padrão de traição peça por peça de forma dolorosa. Quando os primeiros raios de sol surgiram, Nicole já havia emitido o que os amigos descrevem como seu aviso final. Era um ultimato proferido com a clareza fria e silenciosa de uma mulher que havia chegado ao seu limite absoluto. Os termos eram inegociáveis, transparência total e completa a partir daquele momento, uma agenda de shows significativamente reduzida e um compromisso imediato com a terapia de substituição. Essa era a única chance que ele tinha de salvar o casamento. Keith, diante das provas inegáveis, supostamente prometeu mudar, prometeu tudo. O ponto sem volta. Por alguns meses frágeis, pareceu que a promessa poderia se cumprir. O casal aparentava estar resolvendo seus problemas, chegando até a renovar os votos em uma cerimônia íntima que, segundo uma fonte próxima, sugeria um compromisso renovado. Para o mundo exterior, a crise havia sido evitada. O conto de fadas estava de volta aos trilhos. Mas essa reconciliação provou ser uma ilusão temporária e dolorosa. As revelações de Russell sugerem que no verão, Keith havia retornado aos seus padrões preocupantes. As promessas feitas nas primeiras horas desesperadas daquela manhã foram quebradas. Essa foi a traição final e imperdoável.
Não foi apenas o ato inicial de infidelidade que destruiu o casamento. Foi o desrespeito ao último aviso. Foi a constatação de que o homem que ela havia salvado, o homem por quem ela havia se sacrificado tanto, ou não estava disposto, ou não era capaz de cumprir sua palavra de salvá-los. Esta cronologia explica tudo com Cole. O que intrigou o público. Explica as mensagens carinhosas de aniversário em junho de 2025, um momento em que Nicole ainda tinha esperança. E explica a dura realidade de Keith assinando os papéis do divórcio apenas algumas semanas depois, em 29 de agosto. A decisão estava tomada. Não houve uma separação prolongada, nem declarações públicas sobre uma tentativa de reconciliação. Assim que o último aviso foi dado, Nicole seguiu em frente com uma determinação rápida e silenciosa. A confiança não foi apenas abalada. Ela foi pulverizada sem qualquer esperança de reparo. O tempo dos avisos havia acabado. O tempo das consequências havia começado. A prova estava no silêncio. O fim de um casamento de 20 anos em Hollywood raramente é um evento discreto. Geralmente é um circo caótico de declarações contraditórias à imprensa, postagens enigmáticas nas redes sociais e longas batalhas judiciais estampadas nas manchetes dos tabloides. Mas a dissolução do casamento de Nicole Kidman e Keith Urban foi diferente. Foi limpa, eficiente e quase perturbadoramente silenciosa. E nesse silêncio, as evidências do que realmente aconteceu falam por si. Os documentos judiciais apresentados no condado de Davidson, Tennessee, em 30 de setembro, citavam a frase padrão e impessoal, diferenças irreconciliáveis. Mas os detalhes do acordo assinado, meses antes de o público sequer saber que havia problemas, pintavam um quadro muito mais claro. Não se tratava de uma separação amigável e consensual. Era um acerto de contas, e os termos foram ditados por uma inegável superioridade moral. O detalhe mais revelador foi o acordo de custódia. Keith Urban, um homem que construiu sua imagem pública em torno da de um pai de família dedicado, concordou em ter a guarda das filhas por apenas 59 dias por ano. Isso representa apenas 17%. A maioria dos pais lutaria incansavelmente contra um acordo tão desequilibrado. A aceitação silenciosa de Keith sugere que ele sabia que não tinha condições de argumentar. Se tivesse contestado, teria arriscado uma longa batalha judicial na qual os detalhes constrangedores de seu comportamento, as mensagens de texto e os encontros secretos poderiam ter sido expostos em um tribunal aberto. O silêncio foi o preço da sua privacidade. O acordo financeiro foi igualmente revelador. Tanto Nicole quanto Keith declararam ter rendimentos elevados, portanto nenhum dos dois seria obrigado a pagar pensão alimentícia. Mas numa atitude bastante incomum, Keith já havia quitado suas obrigações de pensão alimentícia em uma única parcela. Não se tratava apenas de responsabilidade financeira. Tratava-se de romper os laços. Um único pagamento garantiu que não haveria contato mensal contínuo, nenhum envolvimento financeiro futuro e nenhuma responsabilidade residual. Foi o equivalente legal a um rompimento definitivo executado com a rapidez e a precisão de um homem que sabe que não tem poder de barganha para negociar nada além disso. Tudo no processo apontava para um cenário de infidelidade. A esposa traída Nicole ditou os termos. Eu sei como é ter que lidar com a rotina dia após dia. O culpado, Keith, aceitou as consequências sem resistência para evitar a humilhação pública. A rapidez com que tudo aconteceu, de uma promessa quebrada no verão à assinatura de documentos legais em agosto, não era sinal de um amor que havia se desvanecido lentamente. Era sinal de uma confiança que havia sido destruída de forma decisiva e catastrófica. Por que o protetor quebrou o silêncio? No mundo ferozmente protegido das celebridades de primeira linha, existe uma regra tácita e inabalável: não se discute a vida pessoal dos amigos. É a maior quebra de confiança. Russell Crowe, um homem conhecido por sua intensa lealdade e desprezo por fofocas de celebridades, manteve esse código durante toda a sua carreira. Portanto, quando começaram a surgir rumores sobre sua perspectiva a respeito da separação de Nicole Kidman, toda a indústria ficou atônita. Por que ele quebraria o silêncio agora? O que poderia motivar um homem tão reservado a se envolver em algo tão delicado? A resposta, segundo pessoas próximas à situação,
está enraizada no mesmo princípio que ele seguiu por décadas: lealdade. À medida que a notícia do divórcio começou a se espalhar, uma narrativa sutil, porém prejudicial, começou a tomar forma. E este é um trecho de muitas das 37 páginas que compõem o processo de divórcio. Pessoas que trabalham sem parar em empregos que detestam. Elas têm que pagar as contas e tudo mais. Keith foi retratado como o marido devotado e de coração partido, cuja agenda de turnês simplesmente criou um distanciamento infeliz. Nicole, por outro lado, estava sendo retratada como a esposa fria e distante que a havia abandonado. Eu soube que tínhamos algo bom em mãos quando minha irmã e meu marido assistiram ao filme e ambos saíram chorando. Russell Crowe já tinha visto isso acontecer antes. Ele sabia como uma narrativa falsa na mídia podia se consolidar rapidamente como verdade. Ele supostamente não podia ficar de braços cruzados enquanto sua amiga, uma mulher que havia se dedicado inteiramente ao casamento, era traída tão incompreendida e deturpada. Sua decisão de se pronunciar não tinha a ver com espalhar fofocas. Era sobre proteger uma reputação. Foi um ato de correção, uma jogada estratégica para garantir que a verdadeira história fosse conhecida. Nicole não simplesmente se afastou. Ela foi afastada. E isso só aconteceu depois de ela ter dado ao marido uma última chance de fazer a coisa certa. Alguns membros da indústria cinematográfica de Hollywood chegaram a sugerir que Crowe estava agindo como uma espécie de mensageiro, dizendo em voz alta o que Nicole não podia dizer por si mesma, devido à discrição imposta pelos processos legais. É uma tática tão antiga quanto a própria fama. Quando os holofotes estão muito fortes, você deixa um amigo de confiança sussurrar a verdade por você. Seja uma cruzada pessoal ou uma estratégia coordenada. A motivação era clara. Russell Crowe quebrou o código de silêncio das celebridades por um único motivo: defender a honra de sua amiga, um legado de elegância. Após a discreta tempestade jurídica, surgiram dois cenários muito diferentes. De um lado, relatos sugeriam que Keith Urban estava lidando com a separação muito mais do que qualquer um imaginava. Ele cancelou uma série de compromissos e dizia-se que estava evitando a imprensa completamente. Pessoas próximas a ele o descreveram como envergonhado e cansado de ser retratado como o vilão. Ele havia se afastado dos holofotes, seu silêncio um contraste gritante com as efusivas declarações públicas de amor que antes definiam seu casamento. Seja por culpa ou pela dor da percepção pública. O astro country, antes imperturbável, parecia abatido. Do outro lado estava Nicole Kidman. Não houve demonstrações dramáticas de tristeza, nem postagens enigmáticas nas redes sociais e certamente nenhuma troca de farpas pública. Foi realmente estranho porque eu não a conheci como Nicole até conhecê-la como Marsha. Em vez disso, o mundo viu uma mulher que carregou sua dor com uma força silenciosa e inabalável. Fontes próximas a ela disseram que ela estava magoada e se sentindo traída. Contudo, seu foco permaneceu inabalável. Ela continuou a comparecer ao trabalho, entregando performances poderosas e honrando seus compromissos profissionais com uma graça inabalável. Sua energia não estava voltada para o passado, mas firmemente para seguir em frente e proteger suas filhas e dar continuidade ao trabalho que definiu sua vida. Quer dizer, para mim também foi muito emocionante porque é um papel incrível. Sabe, ela lidou com o fim do casamento da mesma forma que lidou com todas as outras crises da vida, com uma dignidade profunda e admirável. Sua conduta não foi uma encenação para o público. Foi a expressão autêntica de uma mulher que resistiu às mais profundas traições e emergiu não derrotada, mas refinada. Para além da traição. No fim das contas, a história que a revelação de Russell Crowe trouxe à tona não se resume ao trágico fim de um casamento em Hollywood. É uma demonstração da força de caráter de Nicole Kidman. Por quase 20 anos, ela foi o pilar, a salvadora, a inabalável defensora de uma história de amor que lutou para proteger. Bem é oficial. Estes documentos judiciais mostram que, após quase 20 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban estão se divorciando. Ela ofereceu sua lealdade, sua paciência e seu perdão. Mesmo diante do vício e do distanciamento, quando finalmente descobriu a traição suprema, ela ofereceu uma última coisa, uma última chance.
Quando essa oportunidade foi desrespeitada e sua confiança foi irremediavelmente quebrada, ela agiu com a determinação rápida e silenciosa de uma líder, não de uma vítima. Ela protegeu meticulosamente seus filhos e sua própria dignidade, rompendo laços com uma precisão cirúrgica que não deixou espaço para dramas ou especulações. O conto de fadas pode ter chegado ao fim, mas a rainha permanece graças à lealdade de uma amiga de longa data que se recusou a permitir que uma narrativa falsa se instalasse. Crua e muito emocionante. O prêmio era para mim e ela também, mas agora estou no palco. O mundo agora pode ver o quadro completo. Seu legado não é definido pelo homem que partiu seu coração, mas pela força inabalável com que ela silenciosamente e firmemente recuperou seu trono.